Vamos agora ao destaque do Santa, o tricolor do Arruda, que venceu Petrolina na estreia da segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20, e a federação vai alterar, vai antecipar um jogo do Santa em relação aos outros para que o tricolor possa continuar jogando ainda neste mês. Será que vai sair esse jogo com o Belo Jardim antes do jogo contra o Sport? Informações do tricolor do Arruda com o repórter Carlos Miguel. Vamos falar do Santa Cruz, que começou com o pé direito a segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20. A equipe coral venceu ontem o time do Petrolina por 1-0. O gol foi de Túlio, 16 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento que veio pela esquerda. Inclusive foi o 6º gol de Túlio no campeonato. Ele que está brigando aí com o Vinícius pela artilharia, pelo menos do Santa Cruz, já que o Cauã, do Náutico, o Leandro Cauã, chegou a 10 gols. E ele é o artilheiro do Campeonato Pernambucano. Com este resultado, o Santa termina em primeiro nesta rodada pelo Grupo C. E agora no Grupo D, o próximo adversário do Santa, o jogo está previsto para o dia 4 de julho, diante do Belo Jardim, pela terceira rodada desta segunda fase. O Petrolina, que perdeu ontem, vai entrar em campo no próximo dia 29 e recebe o 7 de setembro no estádio Paulo Coelho. Por que pela terceira rodada? Porque pela segunda rodada o Santa vai enfrentar o Sport, jogo que está previsto para acontecer no CT do Sport José de Andrade Médici. Só que o campeonato vai dar uma paradinha por conta da viagem que o Sport vai fazer para Madrid, num torneio que vai ser realizado com a categoria Sub-20 na Espanha. Então, diante disso, o Santa Cruz vai ter a sua tabela de jogos empurrada um pouco mais até que o Sport volte e essa partida seja realizada. Nós questionamos o Ed Lima, treinador da equipe do Santa, sobre o que o Santa vai fazer, o time coral, nessas quase 2 semanas que o campeonato vai ficar paralisado. Mas vão intensificar treinos, não há nenhum jogo treino, pelo menos por enquanto, previsto nessa intertemporada. Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui a palavra do Ed Lima fazendo um resumo do jogo. Mas antes, vamos falar um pouquinho do departamento jurídico coral, porque na última sexta-feira nós informamos aqui na programação da Transamérica que o tricolor do Arruda estaria para receber uma verba um aporte, na verdade, de R$1 milhão através de projetos de incentivo ao esporte. Este dinheiro seria pago e fornecido pela Prefeitura da cidade do Recife. Porém, a Justiça Pernambucana concedeu, em partes, o pleito do Santa Cruz. O tricolor do Arruda fez uma solicitação para ter isenção da apresentação da certidão negativa de débitos. A Justiça concedeu, mas em partes. Concede a certidão, porém não concede a liberação de recursos públicos para o Santa Cruz, justamente porque o clube se encontra em recuperação judicial. Então, a partir desta semana, o Departamento Jurídico Coral vai tentar, junto à Justiça, a revogação dessa autorização e tentar a isenção total e não a parcial. Sendo assim, o Santa Cruz conseguiria esse aporte de R$1 milhão. Mas é bom lembrar que esse projeto que está sendo fomentado pela Prefeitura do Recife, ele até entrega esse R$1 milhão, mas é preciso ser utilizado apenas no quesito projeto, ou seja, apenas onde o Santa Cruz destinar. Por exemplo, o Náutico conseguiu essa verba junto à Prefeitura, mas para incrementar o futebol feminino. Então esse dinheiro tem que ser gasto apenas no futebol feminino. Assim será o Santa Cruz. No projeto que foi apresentado, o dinheiro vai ter que ser utilizado apenas no projeto e não vai ser destinado a outros setores ou outros departamentos do Santa Cruz Futebol Clube. Daqui a pouco a gente volta para voltar a escutar a palavra do Ed Lima sobre o Campeonato Pernambucano. A estreia, como foi, Santa estreou com o pé direito, ainda teve um jogador expulso na partida ontem, inclusive no final do jogo teve uma grande confusão e mesmo com o finalzinho da partida, o Santa Cruz ainda teve o Michael, que foi expulso na partida de ontem, ele que vai ficar fora do próximo jogo pela segunda fase do Campeonato Pernambucano. Então, antecipar
o jogo do Belo Jardim, não para junho, né? E sim ainda já para o mês de julho. O Santa que deverá jogar primeiro com o Belo Jardim para depois enfrentar o Sport, já que o Sport vai fazer essa viagem para o exterior. E esse resultado de vitória começa bem, né? O Santa com esse jogo que venceu o Petrolina ontem pelo placar de 1-0. E agora, você sabe, torcedor do Santa, é um tiro curto nessa segunda fase. São apenas 4 jogos. O primeiro já foi contra o Petrolina. Ainda tem Sport, tem Belo Jardim e tem Retrô. Começou com o pé direito o Santa na segunda fase do Sub-20, Gabi. Mário, que bom, né, que o Santa tá bem na competição. A gente tá torcendo bastante, principalmente, né, já que o profissional não tá tendo jogo. E na base a gente tem visto alguns garotos se destacarem, né? A gente até conversava ontem aqui no pré-jogo o quanto que alguns jogadores que estão na base do Santa estão correndo atrás, né, de se mostrar, de aparecer, porque tem contratos que podem ser renovados, eles podem vir também a fazer parte da equipe profissional, então é um momento muito importante para essa base do tricolor. E aí o técnico Ed Lima vai aproveitar esse espaço a partir de agora no Sub-20 para intensificar ainda mais os treinamentos, porque é o que tem pro Santa, né, Gabi? O campeonato Sub-20 não tem profissional e o time está se dedicando aí com as categorias de base. Não tem muito o que fazer. É justamente essa questão, né? O Santa tem uma atenção à base e quem sabe utilizar algum desses garotos quando começar a temporada, de fato ter um olhar especial para a base, porque é isso, né, Mara? A gente tem visto essas respostas. O Sport, por exemplo, dando essa questão financeira, né, com a vida do Pedro Lima, destaque, enfim. Tem tantos outros clubes também, o Náutico também tem essa questão da base, então é uma resposta que às vezes está dentro de casa, né? E eu acho que esse cuidado com a base é muito importante. Agora a gente ouve Ed Lima falando como foi a primeira partida. Santa com pé direito vencendo Petrolina por 1-0. Um abraço, Carlos Miguel. Uma partida bastante movimentada no Arruda, né, onde nós propomos o jogo o tempo todo, controlamos o jogo o tempo todo. A equipe do Petrolina veio da mesma maneira que jogou contra o Sport, contra o Retrô, né, esperando o erro, o contra-ataque, mas a equipe foi muito bem. Posso até colocar para ti que foi uma das melhores partidas do time, essa contra o Petrolina. A bola teimou em não entrar no primeiro tempo, né? Tivemos 3 ou 4 oportunidades claras de gol, mas a equipe que soube se comportar e buscar o resultado no segundo tempo. E agora já é pensar na equipe do Belo Jardim na segunda rodada, né? Que mudou. Nós vamos pegar o Belo Jardim no dia 4, numa quinta-feira, e o Sport no dia 9, numa terça-feira. Então vamos pensar na equipe do Belo Jardim, já prospectando esse jogo na segunda rodada.